Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com os temas referentes à biologia do segundo ano mesmo, tá? Então, a gente já fez a revisão do material do primeiro ano, eu sei que ficaram algumas coisas numa dúvida, mas a gente vai começar com os conteúdos do segundo ano. E se for necessário, a gente volta para fazer revisão do material do primeiro ano mais uma vez, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender no segundo ano em biologia é sobre metabolismo celular, né? Como é que a célula consegue obter energia, né? A gente já sabe que energia a célula usa para fazer todas as coisas, mas como é que a gente consegue armazenar e produzir essa energia através do que a gente come? Então a aula de hoje vai falar sobre isso. É uma parte da matéria, gente, que envolve muita química. Então eu entendo que vocês não chegaram lá na química orgânica para entender algumas coisas, então eu vou aproveitar e vou explicar já para vocês. E eu vou bem por partes, tá? A gente vai falar de respiração aeróbica, respiração anaeróbica, a gente vai falar de todos os processos da respiração aeróbica. É bastante complicado, é bastante detalhado. Então, além do meu vídeo, eu também vou postar um link de vídeos de professores da internet para facilitar para vocês, tá? Então, hoje eu vou começar a falar primeiro a primeira parte e a gente vai devagar, tá? Então, olha lá. A gente vai falar de metabolismo celular e obtenção de energia, ok? Gente, primeiro, vamos definir o que é metabolismo, tá? Então, todos os seres vivos têm metabolismo. E o que é isso, gente? São todas as reações químicas que ocorrem dentro de uma célula, dentro de um organismo. Então, quando a gente precisa produzir nucleotídeos, né? Produzir, fazer uma cópia, divisão celular, dividir a célula, fazer uma cópia do DNA, eu estou fazendo metabolismo. Quando eu preciso quebrar gordura porque eu tô com uma carência de energia, é metabolismo. Quando eu preciso produzir energia a partir daquilo que eu comi, é metabolismo. Eu estou produzindo uma célula para defender a invasão, é metabolismo. Então, todas as reações químicas acontecem dentro de um organismo a nível celular, tá? A gente vai tratar como metabolismo. A gente sabe, galera, que existe uma diferença entre tipos de seres vivos no planeta, tá? Os seres produtores, que são chamados de autótrofos, tá? São aqueles seres que não comem outro ser vivo, eles produzem o próprio alimento através da fotossíntese. A gente vai falar de fotossíntese mais pra frente, a gente vai entender a equação direitinho da fotossíntese, tá? Mas calma, agora a gente não vai falar desse processo. E a gente também tem os seres vivos consumidores, que são aqueles seres vivos que precisam comer um outro ser vivo, não conseguem produzir o próprio alimento, que são os heterotróficos, né? Ou heterótrofos, tanto faz. Que são todos animais, fungos, bactérias, protozoários, tá? A gente tem, precisam comer para obter energia, ok? Gente, mas o que é energia e da onde a célula consegue energia? Tudo aquilo que a gente come, todos os nutrientes que a gente come durante a nossa refeição, eles são armazenados na célula na forma dessa molécula aqui. Eles são transformados na célula para essa molécula aqui, que é uma molécula de ATP, tá? Não interessa a composição química dele, só para vocês entenderem, tá? E a energia, tudo aquilo que a gente consome, come, glicose, do carboidrato, a gordura quando a gente quebra para produzir mais energia, vai ser transformada nisso aqui, tá? E a energia, gente, ela tá nessas ligações químicas aqui, ó. As ligações químicas da molécula de ATP. Toda vez que eu tenho a quebra dessas ligações, eu tenho a liberação de uma enorme quantidade de energia, que é isso que a célula traz, é isso que a célula busca, tá? Então, o ATP, gente, é uma sigla para o nome da molécula, que significa adenosina trifosfato. Vou voltar lá, ó. A gente tem 3 fosfatos, ó, 3 grupos com fósforo, trifosfato, e uma molécula de adenosina, né, que é uma amina aqui, ó, que tem esses nitrogênios aqui. Um dia vocês vão aprender a dar nome para isso, não tem problema, tá? O ATP, ele armazena nas ligações entre os 3 fosfatos, entre os trifosfatos, né? Ela armazena a energia quando a gente quebra a glicose. Toda vez que a gente quebra uma molécula de glicose que está lá nos carboidratos, né, que a gente transforma, que a gente come em glicose, toda vez que a gente quebra a glicose, essa energia ela é armazenada nessas ligações do fosfato. Né? Toda vez que uma célula precisar de energia para fazer uma reação química, porque as reações químicas do metabolismo dependem de energia, né? A gente vai começar a quebrar esse ATP,
né? E ao quebrar ATP, eu forneço energia para ser utilizado no metabolismo. Então vamos lá, gente. Eu como para pegar a glicose, quebrar a glicose e a energia da quebra da glicose eu deposito nessa molécula de ATP, tá? Aí, quando eu vou colocar o meu metabolismo em funcionamento, eu vou pegar esse ATP, quebrar para fornecer energia para as reações metabólicas. Então, o corpo humano é como se ele transformasse tudo que a gente come numa molécula de energia, uma moeda de energia, o ATP, que vai ser usada em todas as células. Né? É como se fosse a molécula que todas as células conseguem entender o tipo de energia que ela tem, tá? Então, de novo, gente, o ATP, né, é uma molécula formada pela união da adenina, isso aqui, tá? Essa parte da molécula, mais uma ribose, que é essa estrutura aqui, e esses 3 radicais fosfatos, o trifosfato. 1 fosfato, 2 fosfatos, 3 fosfatos, tá? Então, só para vocês entenderem a estrutura dessa molécula de ATP, tá? Gente, ok, a gente precisa de ATP para fazer para liberar energia para o metabolismo. Mas existem intermediários, né? Intermediários nesse processo. Não é assim, tudo que eu como vai direto para ATP. Existem fatores intermediários, aceptores intermediários de íons H+, né? Esses fatores eu estou apresentando ele aqui para vocês porque a gente vai falar deles mais para frente, tá? É o NAD e o FAD, tá? A gente chama o NAD e o FAD, NAD e FAD. Eles são receptores intermediários do hidrogênio, né? Eles se ligam a esse H+, esse próton de H+. E esses prótons, gente, eles são produzidos toda vez que a gente está quebrando a glicose, né? Durante a quebra da glicose, a gente vai produzindo muito disso aqui. E o H+, gente, vocês já viram em química, que dá a característica ácida para um ambiente, né? Para uma solução. E eu não posso ter esse H+ perdido na célula, porque senão ela fica muito ácida e acaba morrendo porque o pH fica inapropriado para a existência, para o funcionamento da célula. Então, toda vez que eu quebro a molécula para a produção de ATP, eu vou ter alguém que roube esse H+. Eu tenho uma liberação muito grande disso e eu preciso de fatores que peguem esse H+. Quem são esses fatores? O NAD e o FAD. Vou apresentar eles quimicamente para vocês, tá? Esse é o NAD, tá? Gente, eu não quero que vocês decorem a molécula, só estou mostrando para vocês que são compostos bastante complexos dentro do corpo humano, tá? E esse aqui é o FAD, né? Eles que vão receber aqueles íons H+, para evitar que a célula fique muito ácida durante o processo de formação do ATP, tá? Quais são os processos para liberação de energia? Tá, gente? Estão entendendo que a gente precisa de uma molécula única, que é o ATP, que a gente vai ter receptores intermediários, o NAD e o FAD. Existem 2 principais processos de liberação de energia dentro do corpo dos seres vivos, tá? A gente tem os seres vivos que são aeróbios, que são aqueles seres vivos que vão depender do oxigênio para fazer a produção de energia, né? Então, o oxigênio que a gente respira pelo pulmão, ele vai ser utilizado lá dentro da célula, né? Como receptor final desses H+, também, não intermediários, mas o final, não é o NAD e o FAD, mas é final, lá no final. E os anaeróbios são aqueles que não utilizam oxigênio, né? Eles vão fazer fermentação e eles vão utilizar outro receptor que não o oxigênio para produção de energia. Então, tendo isso bem claro com vocês, fica mais fácil da gente partir a partir de agora, tá? Então, vamos falar primeiro dos seres vivos que fazem respiração aeróbica, tudo bem? Precisam de oxigênio. Na respiração aeróbica, para a gente produzir ATP, a gente tem 2 fases do processo, tá? A gente tem a fase anaeróbica, que a gente chama de glicólise, né? Nessa fase, o oxigênio não é importante, mas eu tenho uma segunda fase, que é a fase aeróbica, que eu preciso do oxigênio, tá? Então, a respiração aeróbica, nos seres vivos aeróbicos, no nosso caso, ela ocorre em 2 fases. Uma fase anaeróbica e uma fase aeróbica. Na fase anaeróbica, eu não preciso do oxigênio. Na fase aeróbica, eu preciso do oxigênio. Na primeira fase, ela recebe o nome de glicólise.
E a segunda fase, ela é dividida em outros dois processos. O ciclo de Krebs e a cadeia transformadora de elétrons. Cadeia transportadora de elétrons, né? Nessas duas fases, eu preciso do oxigênio que vai ocorrer dentro da mitocôndria. Então, a célula tem o citoplasma e tem várias organelas citoplasmáticas, como a gente reviu, né? A glicólise ocorre ainda no citoplasma da célula, lá no comecinho, espalhado na célula. O ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons ocorrem dentro da mitocôndria, que é a organela responsável pela produção de energia da célula, tá? Então, vamos por parte. A gente tem a mitocôndria, que é essa organela aqui, tá? E a gente tá falando da primeira etapa, que é a glicólise, galera. A glicólise, e eu só vou falar até ela hoje, tá? Ela vai acontecer ainda no citoplasma, não é dentro da mitocôndria, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu como carboidratos, eu aumento o nível de glicose no meu sangue, e esse nível de glicose, a gente não desperdiça a glicose, ela vai sendo colocada para dentro da célula, tá? Mesmo contra o gradiente, o corpo humano coloca glicose para dentro da célula. A glicose no citoplasma, ela vai ser quebrada pelo metabolismo celular, né, em ácidos pirúvicos, ácido pirúvico, tá? Em 2 moléculas de ácido pirúvico, a gente já vai mais pra frente. E aí, tá? Tá vendo que a quebra de glicose para ácido já precisou de um intermediário, né, gente? Precisou de um NAD, mais um NAD e um FAD, estão vendo aqui? Né? Então, a gente tem aqui o uso dos intermediários, né, para a formação do ácido pirúvico. O ácido pirúvico, gente, ele vai ser transformado em piruvato, e esse piruvato é que vai para dentro esse ácido pirúvico e piruvato vão para dentro da mitocôndria para continuar a degradação da molécula. No final de tudo isso, gente, o ácido pirúvico, ele vai formar o ATP, seja da glicose, o ácido pirúvico formando ATP direto, seja com esses intermediários aqui e também dentro do ciclo de Krebs, tá? Então, gente, percebemos que é um processo bem intrincado e bem sincronizado dentro da célula. A glicose por alto, é esse processo da quebra da glicose em ácido pirúvico que acontece ainda no citoplasma da célula, tá? É o começo da quebra da molécula da glicose. Então, olha lá, né? Eu começo a quebrar a glicose e eu vou precisar do NAD e do FAD, porque quando eu quebro a glicose, eu começo a gerar H+, tá? Então, o NAD e o FAD vão pegar esse H+. Percebam que fica NADH. NADH quer dizer que ele pegou um H+, tá? Cada molécula carrega 2 átomos de H+, né? Então, assim, a gente tem, quando eu ponho NADH, são 2 H+, tá? Vamos ver para onde vai aqui. Então, a glicose, ela é uma molécula química C6H12O6, 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, tá? E ela vai ser quebrada em 2 moléculas, né? Se eu dividir ela por 2, vai ser quebrada em 2 moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico, né? É essa reação química que está acontecendo na fase da glicólise. E quando a gente quebra, perceba que aqui o número de carbono cai pela metade, o número de oxigênio cai pela metade, mas de hidrogênio, de 12 vai para 4, né? Como são vezes 2, são 8. 4 hidrogênios, eles se perdem no processo. E a gente sabe que eles não vão para além. Para onde que vão esses 4, gente? Vão para os carregadores intermediários NAD e FAD. Tudo bem? Eles estão aqui, ó. 2 aqui no NAD e mais 2 aqui no FAD. Beleza? Vamos ver o que acontece aí, né? Esses 4 hidrogênios que eu falei que sobraram, eles não vão para além, né? Eles vão ser transportados, eles vão ser carregados pelos transportadores intermediários, né? Então, eu tenho 2 NAD mais 2 H+, desses aqui, H2, né? Formando 2 Na2, tá? E eu vou ter, então, um saldo aqui, nesse processo aqui, ó, nessa primeira parte, nessa primeira transformação, só com isso eu já tenho a formação
de 2 moléculas de ATP, tá? Então, a gente tem aí, como resultado do processo de glicólise, a formação de 2 NADH2 mais 2 ATPs e são formados no final do processo 2 ácidos pirúvicos. Deixa eu ver onde vai parar aqui, onde pode. Deixa eu ver. Importante lembrar, gente, que a glicólise, ela acontece no citoplasma, tá? E dentro da mitocôndria é que vão acontecer as próximas etapas da quebra da glicose. Beleza? Sim? Então, esse processo que a gente começou a falar, gente, é o que a gente chama de respiração celular. A primeira etapa, onde que acontece a respiração celular na primeira etapa? Os carboidratos e lipídios que a gente come, né, principalmente a glicose, é o primeiro, né, e os ácidos graxos, eles são as principais substâncias quebradas durante a respiração celular. Tudo aquilo que eu como, a gente quebra o nosso sistema digestório para transformar em glicose ou em ácido graxo, tá? A glicose vai ser quebrada lá no citoplasma da célula, num processo que a gente acabou de chamar de glicólise. E como resultado da glicólise, a gente tem a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico, ok? Né? E a gente tem a liberação de 2 moléculas de ATP e mais 2 moléculas de NAD, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é um resumão daquilo que eu falei para vocês, tá? De forma geral, como é que acontece a quebra da glicose, tá, gente? Tudo eu tô mostrando para vocês, tá? Aqui eu tenho a molécula de glicose com 6 carbonos. No citoplasma, olha lá, eu tenho a quebra dela em 2 ácidos pirúvicos, tudo bem? 2 ácidos pirúvicos. Para isso aqui acontecer, eu tive a liberação primeiro de 2 moléculas de ATP, tá? E eu precisei aqui, ó, de 2 NADs, tá? 2 NADs para receber os H+ envolvidos, beleza? Quando ocorre a formação do ácido pirúvico, gente, ele entra na mitocôndria, tá? E a partir dessa entrada na mitocôndria, galera, é que eu vou continuar na semana que vem com vocês. Então, o que é importante para a aula de hoje, gente? A gente entender, tá? O que é metabolismo, a diferença entre heterótrofos, autótrofos, aeróbios, anaeróbios e essa primeira parte da respiração celular, que é a glicólise. Além desse vídeo, galera, eu vou colocar um vídeo pronto da internet, desses que tem esqueminhas mostrando para vocês, tá? O dever de casa da semana é vocês fazerem um mapa mental do processo da glicólise. É importante que vocês tenham as etapas registradas, tá? De todo esse processo, de todos os processos que a gente vai ver, para vocês não se perderem. Então, vocês fazem um mapa mental no caderno. O que acontece? Pega a glicose, entra, vira 2 ácidos pirúvicos, né? Esses ácidos pirúvicos, quanto de energia está formado. Assistam o vídeo várias vezes quando for necessário. Assistam o vídeo do professor que eu vou colocar para vocês. Montem esse mapa mental, fotografem e mandem para mim. Beleza? Eu vou estar durante o nosso horário de aula ali no Classroom para caso de alguma dúvida, e também podem mandar perguntas se vocês precisarem, que assim que eu puder eu respondo, tá? Então, semana que vem a gente passa a partir da glicólise. Tchau, tchau, pessoal!